Ler Isaías capítulo 22, do 15 ao 25. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 22, para lermos do 15 ao 25. Amém? Vamos ler. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais oramos a Ti, colocando essa reunião e esse tempo agora de estudo da palavra nas Suas mãos. Rogamos a Ti para que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos a Ti para que o Senhor nos dê entendimento espiritual. Senhor, nós queremos nos lançar aos Seus pés, estar naquela mesma posição e naquele mesmo lugar que Maria se encontrava quando o Senhor disse que ela tinha escolhido a boa parte. Queremos também nessa noite escolher a boa parte, Senhor. E que o Senhor possa nos dar revelação, que o Senhor possa, por meio da Sua palavra, produzir mudança em nós, no nosso viver, e que o Senhor possa nos levar a crescer em conhecimento do Senhor, crescer em temor do Senhor, crescer em amor por Ti, ó Deus, e que o Senhor possa nos aperfeiçoar, tornando a mim, tornando todos aqui servos fiéis a Ti, Senhor.
Queremos ser considerados pelo Senhor servos fiéis e prudentes naquilo que o Senhor tem nos colocado. E pedimos isso a Ti. É o nosso desejo sermos vigilantes. Cremos que o Senhor está voltando e quando o Senhor chegar, que o Senhor possa nos encontrar assim, como servos fiéis e prudentes. Vem também com a sua luz nos iluminar, nos abrimos para Ti, ó Deus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de começar essa pregação considerando com os irmãos aquilo que eu creio que é uma necessidade tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa experiência coletiva como assembleia. Amados, nós temos necessidade de nos colocar aos pés do Senhor. Nós temos necessidade de buscar o Senhor para recebermos dele direção, para recebermos dele alimento que é capaz de saciar a nossa alma, para compreendermos a vontade dele a respeito de tudo. Isso vale tanto para a nossa experiência pessoal quanto coletiva. Nós temos aos sábados estudado o livro de Isaías, e eu creio que essa experiência de estudar um livro da Bíblia, a igreja estudar um livro da Bíblia, é uma experiência positiva, porque quando nós fazemos um estudo sequencial de um livro, você vai passando ali por vários textos, sem pular. Eu acho que se fosse algo apenas da nossa escolha, isso aqui vamos considerar, isso aqui vamos pular. Mas quando você se propõe a um estudo sequencial, não pode pular. Então, aquilo que você gosta de pregar, você vai ter que falar, não é, André? E aquilo que talvez você não gosta de pregar, você vai ter que falar também. E aquilo que os irmãos gostam de ouvir, talvez vão ouvir. E aquilo que talvez não gosta de ouvir, vai ter que ouvir também. Então, quando nós nos propomos a um estudo sequencial de um estudo da Bíblia, eu creio que o Senhor nos conduz a isso. Aí passando por diversos textos que não está no controle do pregador decidir. Vai estudar Isaías, então nós vamos passar todos os versículos, texto por texto, e considerar tudo. Outro tipo de pregação é a pregação temática, que nós também nessa assembleia temos. Aos sábados nós estudamos um livro, e aos domingos existe uma liberdade maior quanto àqueles que pregam a estar pregando sobre um determinado tema. Não é algo exclusivo de um único livro da Bíblia, de um único texto. Agora eu creio, irmãos, que tanto no estudo sequencial de um livro, quanto nessa pregação temática, aqueles que pregam têm o dever de se colocar aos pés do Senhor, para receber do Senhor o que falar. E os irmãos também têm o dever de se colocar aos pés do Senhor, para clamar ao Senhor, para o Senhor conduzir a igreja, para o Senhor falar. Existe um risco, irmãos, de nós fazermos as coisas, às vezes, apegados a um passado. Por exemplo, isso já foi algo que é um risco, e quando a gente observa a experiência de muitos irmãos, a gente percebe que isso ainda é um risco. Sabe aquela coisa de que quando você era adolescente, você estava acostumado com o seu quarto de um jeito, e daí você tem que sair de casa para estudar, para trabalhar, e depois você retorna para sua casa depois de 15 anos, 20 anos, esperando que o seu quarto esteja daquele jeito. Só que daí você descobre que os seus pais, que alguém modificou o quarto.
Já não está mais daquele jeito. Ah, mas eu queria o quarto daquele jeito. Mas você não é mais adolescente, é outro momento. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Amados, nós corremos risco, aqueles que fazem parte de algum sistema, quando eu falo de sistema, é porque existem grupos maiores, em que está acostumado as coisas sempre serem de um jeito, com uma rotina. A gente corre o risco até de nos apegarmos a liturgias, nos apegarmos a rotinas, a coisas como estamos acostumados, sem saber o que é o guiar do Espírito Santo. Sem saber o que é ouvir o Senhor e direção do Senhor. Quando eu estou na reunião da igreja, eu faço sempre isso. Por quê? Porque desde sempre foi assim. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Irmãos, precisamos nos colocar aos pés do Senhor. Aprender a receber coisas do Senhor. Aprender a ouvir o Senhor. Fala, meu irmão. Eu vi um documentário que em Jerusalém tinha milhões de pessoas que viviam no tempo de Jesus. Mas somente Maria entendeu o que ia acontecer com Jesus. Por quê? Porque ela estava aos pés de Jesus. Ela foi íntima. Amém. Ela talvez foi a única habitante de Jerusalém que entendeu que Jesus ia para a cruz. Poxa vida. Ela estava aos pés dele, ela conseguiu ver. Nem os discípulos entenderam direito isso. O Senhor várias vezes ele fala para os discípulos. Eles não estão, eu falo. E vocês não estão entendendo. A Maria disse que Então, e o Senhor recompensou isso. ela ficava aos pés. Amém. Puxa vida. Como nós precisamos disso? Repito, tanto na nossa experiência pessoal, no nosso viver diário, cada manhã, nos colocando aos pés do Senhor. É ali que o Senhor vai nos dando direção a respeito de várias necessidades que nós temos. Estou falando das necessidades da casa, do casamento, da educação dos filhos, questões que envolvem o trabalho, diversas questões. É ali que o Senhor vai ministrando, o Senhor vai respondendo, o Senhor vai dando direção. E a assembleia, que também não aprende de forma coletiva a buscar o Senhor, corre o risco de viver de rotinas, de sistemas, de coisas que são tradições. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos buscar o Senhor, nos colocar sempre aos pés do Senhor. E nós chegamos agora a um texto um pouco diferente do que nós temos visto no livro de Isaías, porque nas últimas pregações, os irmãos lembram, tem sido mensagem após mensagem. Que tipo de assunto? Alguém é capaz de dizer? Nesse estudo de Isaías, as últimas mensagens que a gente teve tem sido mensagem após mensagem. Que tipo de situação? Era uma advertência contra o povo. Advertências, juízos contra os povos, diversas nações, o Egito, a Síria, a Arábia. Então, texto após texto eram profecias contra nações. Só que agora a gente chega no capítulo 22, aqui o Senhor não vai mais tratar, nesse momento, depois você vai ver que vai voltar. Mas no final do capítulo 22, Deus não vai mais tratar com nações, Deus vai tratar agora com pessoas. Deus vai tratar com indivíduos. E o que isso nos fala? Isso nos fala que Deus, ele é juiz das nações, mas ele também é juiz de indivíduos. Deus trata com as nações, mas Deus também trata individualmente com pessoas. E nós vamos ver aqui nesse texto a história de dois mordomos. É isso aqui. Um chamado Sebna e outro chamado Eliaquim. Os dois viveram nos dias do rei Ezequias. Sebna, ele era uma espécie de primeiro-ministro do rei, um mordomo,
mas ele é símbolo de um servo infiel. E ele é a figura de um administrador fiel. Então nós temos aqui Deus tratando com dois servos, com dois mordomos, um infiel e um fiel. Esse trecho ele fala bastante sobre liderança, sobre responsabilidade, sobre o governo de Deus. Então, falando primeiro do Sebna, é assim que vai começar o texto. Ele era um administrador do palácio, ele era uma espécie de primeiro-ministro, um oficial do rei, era o segundo no reino, podemos dizer assim. Ele estava ali apenas abaixo do rei Ezequias. Mas nós vamos ver que ele usava a posição dele para autopromoção. Então ele representa uma liderança infiel e uma liderança egoísta. E no versículo 15, Deus ordena que Isaías vá ter com Sebna. Olha o versículo 15. Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe. Então agora, vamos entender que isso aqui, toda essa tratativa, começa com Deus. Não é o rei Ezequias que decide que algo precisa ser feito em relação a Sebna. Os irmãos veem isso? Mas aqui o Senhor dos exércitos, é ele que toma a iniciativa dizendo para Isaías, vai ter com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe. Então é uma tratativa que começa com Deus. E o que Sebna estava fazendo? Ele estava ocupando uma alta posição e ele estava preparando um túmulo luxuoso para si mesmo. Olha o versículo 16, é isso que o Senhor mandou Isaías perguntar para ele. O que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Então, só para os irmãos entenderem, ele estava abrindo uma sepultura em um lugar de destaque, que era destinado aos reis. Então, na rocha, abrindo ali uma espécie de uma caverna, para que quando ele morresse, ele fosse enterrado ali, mas não era um lugar qualquer, era um lugar, como eu falei, destinado aos reis. E qual que era a intenção dele? Era quem passasse por aquele lugar, olhasse para aquele túmulo, olha aquele túmulo ali, quem é que está lá? É o grande Sebna. O que ele queria era, de alguma forma, mesmo depois que ele partisse, ainda ser lembrado. E não é isso que muitas pessoas, e que às vezes até mesmo nós pensamos, de alguma forma, querer deixar algum legado, querer ser lembrado quando partir, e é o que ele estava fazendo. Então, o que nós vemos de negativo na postura desse administrador? Primeiro, a autopromoção. Nós podemos ver nisso uma vaidade extrema, uma busca por glória pessoal. E olha que o contexto aqui era um contexto de crise, em que Judá estava sofrendo ameaças da Síria. Só que o mordomo, o primeiro-ministro, estava preocupado com Judá? Não, ele estava preocupado com quem? Com ele mesmo, apesar de todo o contexto em volta. Outra lição que nós podemos tirar daqui é o egocentrismo. O que é o egocentrismo, irmãos? É quando nós vivemos voltados para nós mesmos. A pessoa egocêntrica é a pessoa que vive voltada para si mesma.
Será que só o Sebna assim, ou será que nós também corremos o risco de sermos assim, irmãos? Sempre voltados para nós mesmos. Essa era a situação dele aqui. Era uma liderança centralizada no eu, ignorando toda a realidade espiritual ao redor. Então, o que acontece? Deus, então, ele anuncia que ele vai lançar Sebna para longe. Deus anuncia que vai fazer isso com ele. Olha os versículos 17 a 19, acompanha comigo aí. Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. É isso que o Senhor disse que ia fazer com Sebna. Isso me faz lembrar daquela passagem em que o Senhor nota alguém que está, lembra, no reino, nas bodas, mas sem veste nupcial, e ele chama, amigo, como é que você entrou aqui? E o que ele faz também? Ele dá ordem para pegar e lançar fora. É o que o Senhor fala que vai fazer com Sebna aqui. E o que nós podemos tirar de lição nisso, irmãos? Uma lição é que Deus, ele derruba líderes que se exaltam. Isso é uma lição que nós podemos tirar. Quando alguém usa uma posição dada por Deus para exaltar a si mesmo, inevitavelmente essa pessoa será removida por Deus. A autoridade não é posse pessoal, mas é uma responsabilidade delegada por Deus. E o orgulho em posições espirituais ou ministeriais, nós sabemos, o orgulho, ele sempre leva a quê, irmãos? A queda. Nós precisamos considerar tudo isso com muito temor, porque eu creio que nós precisamos aplicar isso para nós. Não é só de Sebna que nós estamos falando, é de mim e de você, de como é que nós andamos diante de Deus, levando em conta as responsabilidades que Deus dá. Não encara tudo isso aqui que a gente está considerando como se esse texto fosse destinado apenas aos presbíteros, aqueles que estão investidos de alguma responsabilidade. Eu creio que todos aqui receberam alguma responsabilidade do Senhor. E todos nós precisamos considerar como é que nós andamos diante do Senhor, tratando as responsabilidades que Deus nos deu. Se é com orgulho, nós sabemos, Deus resiste os soberbos. Mas o que nós sabemos mais? Ele concede graça aos humildes. Então, Deus, ele anuncia que vai lançar Sebna violentamente para longe. Sebna, é dito que ele seria levado para uma terra distante, onde ele morreria. O irmão Campbell Morgan vê isso aqui como uma forma de humilhação, porque ele era alguém que estava buscando honra, mas o que ele ia ter? Vergonha. A glória que é buscada por si mesmo termina em desonra. Hoje eu estava conversando, com alguém, daí essa pessoa estava me falando, por uma coisa que a gente estava considerando ali, é incrível como as pessoas o tempo todo, elas estão preocupadas com isso, o tempo todo, as pessoas querem posição, as pessoas querem ter poder, as pessoas querem ter sucesso, querem ter dinheiro, parece que é nisso que as pessoas o tempo todo querem ter, quer ter poder, quer ocupar uma posição. Às vezes é na igreja, às vezes é no trabalho. Tem um trono, o que as pessoas querem? Sentar naquele trono ali. É sentar naquele lugar ali. É assim que o mundo, ele se move. Mas isso é tão diferente do que o Senhor ensinou sobre aqueles que querem ocupar as primeiras posições no seu reino. Porque o que o Senhor ensinou sobre aqueles que querem ocupar as primeiras posições no seu reino, o que é que ele ensinou?
Servir. Arrumar uma bacia, anda com uma bacia. Você quer ser grande no reino de Deus? Anda com uma bacia. Anda com um avental. Aprenda a lavar os pés uns dos outros, a servir uns aos outros, porque são esses que vão ser grandes no reino de Deus. Então, isso é o que aconteceu com Sebna. A gente vai voltar a falar dele ainda, tá, irmãos? Agora, então, Deus está falando o que ia acontecer com Sebna. E agora ele vai começar a falar de um outro servo, de um outro mordomo, chamado Eliaquim. Deus, ele levanta esse Eliaquim, ele é filho de Ilquias, é o que está dizendo no versículo 20. Então Deus não apenas iria derrubar Sebna, mas iria substituir Sebna, é o que o texto diz. E quem era esse Eliaquim? Quem ele era? Ele era um servo, que nós vamos ver aqui que ele é descrito como fiel. Ele simboliza o administrador fiel, levantado por Deus. E nós podemos ver aqui nesse texto que vai falar de Eliaquim, 4 aspectos de um administrador fiel. Já já nós vamos para o Evangelho. Nós sabemos, irmãos, que todos nós aqui somos servos do Senhor, e quando o Senhor voltar, tem 2 tipos de servo que ele vai tratar: aquele que ele vai chamar de infiel e aqueles que ele vai chamar de fiel. Quem aqui quer ser um servo fiel do Senhor? Quem quer ouvir da boca de Jesus naquele dia: "Ô Davi, você foi um servo bom e fiel"? Quem quer ouvir isso da boca do Senhor? Irmãos, é o que eu mais desejo, é o que eu oro, é o que eu peço para o Senhor. Se nós queremos ser considerados fiéis, vamos prestar atenção no que é dito aqui de Eliaquim. É dito assim, a primeira característica é que Eliaquim, ele é alguém chamado por Deus. Olha o versículo 20: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Então ele é alguém que vai ocupar uma posição que Deus chamou para estar ali. Essa é uma característica, alguém levantado, estabelecido, chamado por Deus. Irmão, será que a gente tem consciência de que quem estabelece, de que quem chama é Deus? Será que é necessário nós brigarmos por alguma coisa, por alguma posição? Davi é o exemplo de alguém que brigou com alguém para poder estar na posição que ele ocupou, irmãos. Da onde foi que Deus tirou Davi para poder entregar o trono de Israel para ele? Do meio do rebanho. O pai dele lembrou dele para isso, para ser ungido. Quem é que viu Davi quando ninguém via? Deus. Quem é que chama? Meu servo, minha serva, estou querendo te enviar, estou querendo te colocar aqui, ali, lá. Irmãos, a gente precisa entender, mesmo na igreja, existe liderança na igreja? Tem. Existem aqueles que são presbíteros, mas será que o governo da igreja está, em última instância, na mão dos presbíteros? É os presbíteros que decidem, esse aqui que vai servir, esse não vai servir. Em última instância, a decisão é dos presbíteros, irmãos. Os irmãos entendem que quem chama, quem foi que falou assim, Paulo e Barnabé vão ser enviados? Quem foi? O que a Bíblia diz? Quem que fez isso daí? Foi o Espírito Santo, que separou, que enviou. Então aqui o Senhor chamou Eliaquim. E aí um segundo aspecto, o Senhor investiu ele de autoridade. Primeira coisa que fala nesse investimento de autoridade é das vestes. Olha o versículo 21. Vesti-lo-ei da tua túnica. Então isso era as vestes que antes Sebna usava. Está falando, essa sua veste, que indica a sua posição, agora eu vou dar para outro. O Senhor é que colocou. Cingi-lo-ei com a tua faixa, olha o cinto, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. Então aqui o Senhor ia colocar esse poder nas mãos do Eliaquim.
Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Já já eu volto nisso aqui. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. A chave aqui, ela representa a autoridade absoluta. Olha as palavras. O que abrir, ninguém fecha. O que fechar, ninguém abre. E nós podemos ver que essa autoridade dada para ele aqui nós podemos ver aqui de forma muito clara que ele é um tipo de Cristo, o verdadeiro administrador fiel. Quem que é o nosso modelo de servo fiel? É Jesus. E em Apocalipse 3,7, olha como que Jesus se apresenta, olha como ele aqui é um tipo de Cristo. É dito assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, é Jesus falando, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, o Eliaquim, ele ia receber a chave para administrar o palácio real. Olha como isso é poder, isso é autoridade. Se ele tem a chave, alguém pode entrar no palácio se ele não deixar? Ninguém entra. E alguém pode sair do palácio se ele está com a chave, quero sair. Se a chave está na mão dele, quem é que decide quem sai e quem entra? É ele. Então isso é poder, ter a chave. E quando Jesus, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, essa chave é a chave do reino dos céus. Quem é que decide quem entra? Quem pode entrar no reino dos céus? Quem é que decide? É o Senhor. É Ele que determina quem pode entrar e quem sai. Ele tem essa autoridade. Então ele aqui, ele é um tipo de Cristo. Então ele é alguém que recebe autoridade. Um terceiro, e aqui também a gente precisa considerar, depois eu vou falar um pouco disso, Deus, ele nos concede autoridade. Eu creio que para todos aqui, de uma certa medida, Deus concedeu autoridade para você em alguma coisa. Já já a gente volta a considerar isso. Uma terceira característica desse mordomo fiel é que ele tem um caráter paternal. Volta no versículo 21. Diz assim, ó: vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Olha essa característica dele, irmãos, um caráter paternal. Ele seria para Jerusalém e para a casa de Judá como pai. O Sebna era alguém que vivia centrado nele mesmo. Mas o Eliaquim, os irmãos percebem a diferença? Não é alguém centrado nele mesmo, mas é alguém que estaria ali sendo como pai para o povo, para os moradores de Jerusalém. Eu queria lembrar os irmãos de 1 Coríntios 4,15. Abra lá, por favor. 1 Coríntios 4,15. Abram nesse texto. É Paulo falando isso para os coríntios. Amém? Chegaram lá? 1 Coríntios 4,15. Diz assim, ó, Paulo falando: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está falando isso para a igreja em Corinto, para os coríntios. Ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, não teriam muitos pais. E aqui ele está explicando a diferença. O que é ser um preceptor? É ser um professor. Você precisa considerar a diferença de preceptor e pai. E todos aqueles que estão investidos de alguma responsabilidade e liderança, presta atenção nisso. Eu sou professor. O que um professor faz? Ensina. E o que um pai faz? Um pai ensina? Ensina. Só que o pai só ensina?
O que mais ele faz? Ele educa, o que mais? Pai só educa também? Hã? Ele disciplina, o que mais que pai faz que professor não faz? Hã? Ele ama, o que mais que pai faz que professor não faz? Cuida, protege, dá amor. Irmãos, eu tenho milhares de alunos, mas eu tenho só uma filha. Os irmãos conseguem visualizar que o tratamento que eu tenho com a Giovana não é igual aos milhares de alunos que eu tenho? Eu tenho preocupação com meus alunos? Tenho, mas é igual ao que eu tenho com a Giovana? Não. Certamente, nenhum dos meus alunos tem o que a Giovana tem. Os irmãos conseguem visualizar isso? É muito diferente. Os pais protegem. Os pais cuidam. Os pais disciplinam, sim. Mas por quê? Porque ama. Olha um exemplo dessa atitude em Eliaquim. Por causa do tempo eu vou ter que mencionar, tá? Abre lá em 2 Reis 18, por favor. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18. Só para os irmãos entenderem o contexto aqui. A Síria está querendo invadir Jerusalém. E Senaqueribe, ele envia o seu comandante, um tal de Rabsaqué. E ele fala um monte de afrontas ao povo aqui. Daí o versículo 18, 2 Reis 18. Esse Rabsaqué, esse comandante de um grande exército, ele chama o rei Ezequias. Daí, olha o versículo 18. Depois que o comandante manda chamar Ezequias, olha o que fala o 18. Tendo ele chamado o rei, saíram-lhe ao encontro quem? Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo. Esse Eliaquim é o mordomo. E quem mais que vai com ele? Olha aí. Sebna. Os dois estão aí. Sai o Eliaquim e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Eles, o general lá da Síria manda chamar o rei, mas quem vai é o mordomo. O Eliaquim, o Sebna, que é o escrivão, ele vai junto, e é citado até um terceiro aí, Joá. Daí olha o versículo 26. O comandante, ele fala um monte de afronta a Deus, ao povo de Israel. Olha o versículo 26, uma postura paternal. Versículo 26, olha aí. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, a Rabsaqué: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos. E não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Esse pedido do Eliaquim e do Sebna e do Joá, estão os três juntos aí, é um pedido porque eles estão preocupados com quem? Com o povo. Queria poupar o povo. É que nem um pai, eu acho que quem é pai já deve ter passado por isso, né, de falar para alguém, não fica falando desses assuntos que tem criança aqui, minha filha está aqui. É algo mais ou menos assim. Então, é uma postura paternal, de proteção. Olha o versículo 37. Vamos ler também o 37. Já vou adiantar uma outra característica dele. O 37 fala assim, 2 Reis 18, 37. E aí você lembra que o comandante, depois você lê na sua casa, ele não atendeu a esse pedido. Vocês não estão querendo que o povo ouça, então vou falar. É para todo mundo ouvir. O que eu vou falar não é só para Ezequias, não. Eu quero que todo mundo aqui ouça. Vocês estão confiando em Ezequias? Vocês estão confiando em Deus?
Será que o Deus das outras nações pode fazer alguma coisa? Será que esse Ezequias pode fazer alguma coisa, povo? Vocês estão me ouvindo? Essa foi a postura do comandante. Daí o 37, olha o que fala. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias como, gente? Como? Com as suas vestes rasgadas. Do que fala isso, irmãos? Essas vestes rasgadas fala do quê, hein? Humilhação. É isso aí. Temor, humilhação. E olha que coisa interessante. Vou adiantar mais um aqui, hein? Agora, capítulo 19, versículo 2. Agora, o foco é Eliaquim. Capítulo 19, versículo 2. Vamos ler. Vamos ler o 1 e o 2, vai? 2 Reis 19, 1 e 2. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O rei teve também uma reação de humilhação diante do Senhor. Essas vestes rasgadas, esse vestir-se de pano de saco, é alguém que quer se humilhar diante de Deus. Eu diria que no nosso caso, quando nós queremos nos humilhar diante de Deus, o que é que eu e você nos fazemos que a gente pode comparar com isso aqui? O que você faz quando você quer se humilhar diante de Deus? O que você faz? É isso aí, se ajoelha, chora. É isso que a gente faz quando a gente quer se humilhar diante de Deus. Esse se vestir aqui dessa forma, é dessa forma. Olha o 2. Então, olha o mordomo, ele viu a atitude do rei. Então, enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías. Agora, na verdade, todos eles, o rei envia eles a quem? Ao profeta. E eles vão. Nós podemos ver aqui a obediência, nós podemos ver aqui o temor, porque eles vão ter com o profeta e relata tudo aquilo que o rei mandou falar. Irmãos, isso é uma característica que a gente precisa entender tanto. André, será que a gente que prega, a gente tem liberdade para vir aqui falar o que a gente quer? Um dos pastores que está mais próximo lá do Zaga, ele me falou uma coisa que me deixou pensando tanto. Ele é alguém que tem ministério de ir nos hospitais, de ir em velório. E aí ele contou a experiência de um velório, e alguém que tem comunhão com Deus, né? E que, buscando o Senhor, alguém pediu para ele ir lá pregar naquele velório. E buscando o Senhor, ele disse que o Senhor mandou ele dizer que aquilo aconteceu porque eles tinham abandonado o Senhor. Agora se coloca no lugar desse pastor, você chegar num velório e falar isso, isso aconteceu porque vocês deixaram o Senhor. É uma mensagem fácil para entregar, irmãos? Não é. Então você vê aqui uma característica de um servo fiel, um servo obediente, que teme a Deus e que faz aquilo que é ordenado. Aí, por favor, irmãos, separem as coisas, hein? Não estou falando aqui do irmão Zaga, não estou falando aqui de nenhum outro caso, estou falando daquele caso ali, pelo amor de Deus, hein? Desse pastor, separem as coisas. Não estou deixando nada no ar aqui, não. Isso foi uma conversa por outros motivos, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E até aproveitando, eu lembrei do irmão Zaga quando essa característica paternal, eu li isso aqui. Porque eu reconheço que o irmão Zaga tem coisas que a gente não tem.
Eu vejo esse sacrifício do irmão para estar lá, é de madrugada, alguém estava doente, o que o irmão fazia? Está lá. É diferente de ser só um mestre, de ser só um professor. Nós que o Senhor coloca na liderança, né? Nós precisamos entender que a responsabilidade que o Senhor nos dá mesmo, não é só de ser mestre, é pastor também, é pastorear, é cuidar. E os irmãos reconhecem isso no Irmãos Água ou não reconhecem, irmãos? Puxa, é visível isso. São modelos que o Senhor deixa para a gente já conversou sobre isso, né? E aí, é interessante, né? Ainda tem mais uma característica de Eliaquim para ser falada. Olha aí o versículo em 2 Reis 18. Não, 2 Reis não. Vamos voltar lá para Isaías 22. Isaías 22. Diz assim, ó. No versículo 23, é uma outra característica agora dele. Vou ler para os irmãos, o 23 e o 24. Fincá-lo-ei como estaca, em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa do seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Então nós temos aqui uma outra característica desse servo fiel, que é qual? A firmeza, a estabilidade, o fato dele ser confiável. Ele é comparado aqui com um prego que é colocado na parede, um prego firme que é fincado na parede e que você pode pendurar coisas. Quem já fez isso de pregar um prego na parede para pendurar coisa? Então ele é comparado com essa estaca firme. E por ele ser firme, tem estabilidade. Os outros têm confiança nele. Essa é uma característica desse servo fiel. Aponta para alguém confiável, sobre quem outros podem depender. Representa estabilidade. Isso é bom, irmãos. São coisas... Me desculpa, mas eu vou lembrar, que eu sei que a minha tia está aqui, mas eu vou lembrar. Alguém me falou do meu tio Mica que uma característica que mais chamava atenção nele era a estabilidade. Um irmão estável. A gente é sujeito a muitas, sabe aquela coisa? Tá de bom humor, vai. Não tá de bom humor, não vai. Tá bem, vai. Tá com problema, não vai. Não, um irmão estável. Alguém falou disso, né? Era um irmão que eu percebia que tinha uma estabilidade, estava ali sempre nas reuniões, tal. Nós estamos falando de uma característica, sim, estabilidade. Outros sabem que pode confiar. Ele, mais ou menos, a gente almoçou junto mais de 10 anos, né? Mas um dia antes de eu nascer, ele chamou eu e falou assim: nos últimos 10 anos que eu vim aqui, eu não vim para almoçar. Vim para pregar o Evangelho. E todos os 10 anos que eu vim, eu falei do Senhor, não vim uma pessoa. Você vê, ele podia ter contado isso para mim há 9 anos atrás. Sim. Mas ele contou 2 semanas antes. Poxa vida. Nunca ele foi lá para casa da comida. Isso é incrível. É incrível. Saía da aula, saía nada. Eu falei, eu estava no pão, passando como sair, vou fazer, faz 2 anos que ele veio de Minas, ele perdeu esse esposa lá, e tinha 3 carros para beber, estava uma briga, ninguém queria beber, ficando com as casas, ninguém pode para casa. E nesse tempo também ele perdeu a esposa lá. Poxa. E ele estava afastado do Evangelho, tá? Ele era evangélico. Obrigado, estava afastado. E aí, quando fui pegar o pão o Vladimir falou assim: nem só de pão primeiro mas a palavra.
procede da boca de Deus. Calma. Espera aprender esse texto para falar mais de Deus para mim. Eu quero ouvir. Quando o seu Senhor reuniu, eu não lembrei que estava na igreja. Ele falou, eu preciso voltar para a igreja. Eu quero que o senhor volta mais vezes para falar de Deus para mim, porque eu estou precisando. Eu estou arrumando uma namorada e ela está internada. Mas eu preciso que o senhor fale para mim, mas Deus, eu quero voltar. E ele demorou para voltar porque estava falando com ele sobre isso. E na quinta-feira à tarde, eu fui embora, o seu pai, e a gente começou a falar com a palavra, na mesa, sentado, depois nós oramos antes de sair, aí, sexta-feira, eu acho que ainda perdeu. E eu já estava nada. Poxa. Amém. Não tem ninguém na fila. Deixa eu falar. Amém. Para ele chamar as moças e falou, nossa, ele vinha aqui pregar para a gente. Eu fiquei chocada quando fiquei sabendo que era ele. Porque viu a foto, né? Sim. Eu não ia acreditar, porque ele falava de Deus, falava coisa boa para a gente. Então. Ele deixou um legado. Amém. O que me leva a confortar é que ele só falava de Deus. O dia que ele saía do pregado, ele vinha falar para mim, hoje eu achei o que eu Poxa. Então isso me conforta. Amém. Ele estava sempre falando de Deus para as pessoas. Amém. Porque o pregado é padre. Amém. Um irmão me falou que nessas idas lá num real, teve uma vez que uma menina chegou se oferecendo para ele. E pegou o celular e mostrou foto dela nua. Devia ser uma prostituta, né? E se oferecendo para ele, né? Mostrando o celular dela nua para ele e tal, né? E ele recusou, né? Dizendo que era fiel à esposa. E o que ele fez depois? Pregou o evangelho para ela. Depois, uma semana eu fiz com ele, ele contou para mim que deve ser essa moça. E a moça procurou, não, ia sentar perto dele, porque a palavra que ele falou para ela tocou nela. Amém. Então, a terceira vez, tinha uma vaga. Ele falava assim, muito bom, para ver se eu vinha aqui, um dia eu preciso perto da senhora cheia. Hoje eu quero falar mais coisas de Deus. Amém. Então, aonde ele passou, ele... Amém. Agora, os irmãos percebem, irmãos, que isso fala de estabilidade, de firmeza, que outros sabem que pode o quê? Pendurar ali. Essa é uma característica de um servo fiel, que a gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, me dá firmeza em Ti, estabilidade no Senhor, para que outros possam ter confiança em mim, em saber que pode pedir oração, pedir ajuda. Ele conversava com as pessoas e contava para mim. Inclusive essa história da mulher a tia já conhecia. Ó. Eu tenho um filho, um ano, uma esposa maravilhosa, eu não preciso disso. Amém. Aí eu quero. É isso aí. É claro, né, irmãos, que essa característica de firmeza e estabilidade, mais uma vez, ela aponta para Cristo. Ele é o nosso fundamento seguro. Para terminar, irmãos, eu queria quase terminar, me aguenta aí mais alguns 5 minutos pelo menos, tá? Então nós vemos aqui essas características em Eliaquim. Ele é alguém chamado por Deus, é alguém que Deus investe de autoridade, que tem um caráter paternal, que tem firmeza, estabilidade, confiável, alguém temente a Deus, obediente. Tudo isso são características de um servo fiel. Só que daí olha o versículo 25. Olha o 25, o que acontece? 25. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme, o que vai acontecer? Será tirada.
será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então, mesmo esse servo fiel, nós não sabemos, tem tantos comentários dos estudiosos da Bíblia, por um lado dizendo que até mesmo os fiéis ainda podem cair no final, ou de alguma forma Deus pode remover, Deus pode retirar, e aqui a gente tem uma advertência. Qual que é a advertência que a gente tem aqui? Quando você tem um prego firmado aqui, e você pendura, imagina um prego aqui que você pendurou bolsa, você pendurou, sei lá, cachecol, pendurou uma série de coisas. Se o prego cai, o que acontece com essas coisas que estão fincadas nele? Cai junto também. Ô, irmãos, a gente tem aqui uma séria advertência. Nenhum líder humano sustenta plenamente o peso da glória de Deus, apenas Cristo. E existe um risco, um perigo, de nós sempre vivermos pendurado em alguém. E isso é perigoso, porque quando na nossa fé, na nossa experiência, a gente só depende de uma pessoa e não de Cristo, quando essa pessoa é removida, o que acontece com aqueles que é apegado a essa pessoa e não a Cristo? Elas caem junto. Ô, irmãos, isso já aconteceu tantas vezes. Por exemplo, eu lembro de uma igreja aqui em Rio Claro, em que era muito comentada, isso na nossa época de adolescência e tal, e era até assim uma referência de uma igreja positiva e tal. O pastor, ele caiu em adultério. O que aconteceu com a igreja? Fechou. Por que fechou? Por que fechou? Porque o prego não era Cristo, irmãos. Era esse pastor. E daí quando a nossa dependência está na pessoa e não em Cristo, isso é um perigo, irmãos. Os irmãos entendem a advertência aqui? Se os irmãos olharem lá para Joás, ele foi um rei de Judá que começou a reinar com 8 anos. É dito sobre ele que todos os dias do sacerdote Joiada, ele foi fiel. Mas quando o sacerdote Joiada morreu, os príncipes de Judá vieram ter com ele para poder propor algo relacionado à idolatria. E o que Joás fez? Cedeu ao pedido. Por quê? Porque ele não tinha experiência com Deus. Até então, toda a dependência dele estava no sacerdote Joiada. E no dia que Joiada morreu, ele não tinha profundidade espiritual. Era alguém totalmente dependente de Joiada, não de Deus. Os irmãos entendem a advertência aqui, irmãos? Nós não podemos colocar a nossa dependência em nenhuma pessoa, mas em Cristo. A nossa fé, a nossa experiência com Deus precisa ser algo pessoal e não totalmente dependente de alguém, centralizada em alguém. Então esse texto traz essa advertência para nós também. E para encerrar, eu queria lembrar o que Jesus falou lá em Mateus 24, diz assim, do 45 ao 51. Abre a Bíblia comigo. Me tolera mais alguns minutos. Eu sei que já passou do meu tempo, mas eu creio que é do Senhor compartilhar esse texto. Mateus 24, do 45 ao 51. Antes de ler esse texto, ainda eu quero falar de Sebna. Irmãos, olha que coisa interessante. Os textos que falam de ele aqui em Sebna são esses que a gente leu de 2 Reis 18 e 19, e está a mesma história em Isaías, que também conta a mesma sequência que a gente leu aqui. Está lá, citando os dois, tanto Sebna quanto ele aqui. Sebna é quem estava na posição principal. Deus removeu ele e colocou ele aqui no lugar, e os textos que a gente viu percebe que ele aqui está numa posição acima de Sebna. Só que aí acontece mais uma coisa interessante, a Bíblia não cita mais eles.
E aí fica a pergunta, será que o que Deus disse que ia fazer com Sebna, que ia lançar ele para longe, para um outro lugar, como uma bola tirada, os irmãos estão lembrados disso? Será que isso de fato aconteceu com ele ou não? O que os irmãos acham? Se o Senhor falou, se o Senhor falou, aconteceu. Mas aí a gente precisa considerar uma coisa, né? Quando Deus fala algo de alguém ou de uma nação, necessariamente isso é uma palavra final? Pode mudar? E isso depende do quê? Arrependimento. Deus falou que Nínive ia ser exterminada? Falou, isso aconteceu? Por que não? Porque o rei, o povo se arrependeu. E o mal que Deus tinha dito que ia fazer com Nínive, ele não fez. Então, pelo fato da Bíblia não ter isso, o que alguns irmãos estudiosos da Bíblia dizem? Pode ter acontecido aquilo? Pode, dele não ter se arrependido, mas pode, porque os irmãos perceberam que toda vez que citou ele aqui, Sebna está junto. E ele está acompanhando ele aqui na tratativa com o comandante, vai ter com o rei, vai ter com o profeta, ele está lá junto. Então, algo que pode ter acontecido, e tomara que tenha sido isso, você não torce por um final feliz desse jeito? Tomara que tenha acontecido isso, o Sebna pode ter se arrependido, irmãos. E é isso que nós queremos, para nós mesmos e para os outros. Ou você acha que Deus tem prazer na morte dos perversos? Qual que é o prazer de Deus em relação aos perversos? O que a Bíblia diz? Não é que eles se arrependam e sejam salvos. Então, graças ao Senhor por isso, né? Está em aberto, a gente não sabe. E aqui o Senhor vai falar, Mateus 24, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus perguntando, quem é o servo fiel? Acho que essa pergunta é para mim e é para você. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Para fazer o quê? Dar o alimento. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Irmãos, eu não creio que isso é só para a liderança, eu não creio que isso é só para os ministros da palavra, eu creio que isso é para todos aqui. Irmãos, eu estava ouvindo, está tendo uma conferência em Fortaleza, e os irmãos estão pregando sobre o serviço espiritual, que eu vou falar para os irmãos pregaram lá, né? Eu creio que todos aqui têm algum ministério. Pode ser que o ministério que o Senhor deu para você, talvez, seja apenas, e olha que não esse apenas não é uma coisa pequena, seja apenas cuidar dos seus filhos. Talvez este seja o seu ministério, cuidar dos seus filhos. O que os irmãos acham? Será que isso é um ministério pequeno? Cuidar dos filhos, ensinar para eles o caminho do Senhor, conduzir-eles ao Senhor. Os irmãos acham que isso é um ministério pequeno? Talvez o ministério que o Senhor deu para você é cuidar da sua esposa. Apenas isso. É um ministério pequeno? Talvez o ministério que o Senhor deu para você é cuidar do seu marido. E apenas isso. Irmãos, esse apenas é pequeno? Creio que todos aqui receberam uma responsabilidade, uma porção do Senhor. Pode ser. E se for fiel nisso, servo bom e fiel. O que você fez? Eu fui uma auxiliadora para o meu marido, ajudando quando ele estava ali caindo, a levantar ele, quando ele falava de desistir, de deixar de se reunir, de estar assim, desanimado em relação ao Senhor, eu encorajei ele.
eu orei por ele, eu sustentei ele em oração, né? E a minha esposa também, fui fiel nisso, em ser um sacerdote ali na minha casa, orando pela minha família, sustentando eles com a palavra, dando alimento, a palavra. Fala, meu irmão. Às vezes eu, sabe, meu trabalho a coisa está pesada. Aí parece que a coisa vai andando, muda. Eu orei também, né? Muda. Ela chega aqui, como é que você está lembrando bastante? Puxa, olha, isso aí é milagre, isso aí é algo extraordinário, é isso aí mesmo. E para encerrar aqui diz assim, ó, mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja, tem o servo bom e fiel, que dá alimento a seu tempo, mas também tem o mau, e ele é mau não só com Deus, mas com os outros servos. Ele passa a espancar. Irmãos, vamos aprender a diferenciar as coisas. Exortar alguém que está no pecado é espancar? Hein? E ter com o irmão que você vê que está pecando, ir lá e falar para ele, irmão, o que você está fazendo é pecado, irmão, você precisa parar. Isso é espancar? Não. Será que ter que disciplinar tanto os pais e os filhos, quanto quem está numa liderança de uma assembleia, ter que tratar e disciplinar alguém, isso é espancar, irmãos? Tem que aprender a separar as coisas. Não é disso que o texto está falando. Espancar, disciplinar, e alguém ir ter com o irmão e falar é pecado, isso é bíblico. Nós precisamos aprender a separar as coisas, não ter um entendimento errado de amor. Uma coisa que muitos tropeçam é um entendimento equivocado sobre o amor. Algumas pessoas não entendem que disciplina é amor. Não entende isso daí. E acha que precisa deixar os filhos fazer o que quer, a hora que quer. Irmãos, isso é amor? Não, isso é negligência. Porque ama. Nós precisamos entender isso aí. É isso aí. É exatamente isso aí que o irmão está falando. Mas existe a possibilidade de espancar os companheiros? Tem. E isso o Senhor também vai tratar. E outra coisa, ó, passa a comer e beber com os ébrios. Isso fala, ébrio é bêbado, né? Fala de um viver mundano, de um viver carnal. O Senhor está demorando, eu quero saber, cansei de igreja. Eu vou para o mundo mesmo. Daí o Senhor vem em dia que não espera, em hora que não sabe. Eu creio que o que o Senhor quis falar para nós nessa noite é algo sobre sermos mordomos fiéis. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra e queremos tratar a sua palavra com muita seriedade e muito temor. Que o Senhor possa produzir nesta assembleia servos bons e fiéis. Senhor, eu quero ser um servo fiel. Livra-nos da autopromoção, do orgulho e da arrogância que Sebna teve e que isso é algo tão forte em todos nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, que o Senhor possa trabalhar em nós essas características que vimos de Eliaquim, essa característica do mordomo fiel e prudente, que quando o Senhor voltar, o Senhor possa ver essas características que são do seu caráter em cada um de nós, Senhor. O nosso desejo é que todos aqui sejam aprovados por Ti, ó Deus. É o que eu te peço por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém. Amados, tem uma lista lá sobre